Essa questão do número 13, ela é bem interessante. Pelo seguinte, vamos lá. Por que eu estou falando isso? É, eu sempre digo, e realmente eu estou convicto disso, eu me convenci disso. A prova da OAB-FGV é letra de lei, tá? Predominantemente ela é letra de lei. Você, com o conhecimento da lei, você consegue acertar as questões. Pelo menos 80, 90% você consegue. Agora, uma ou outra questão aqui e ali, a OAB-FGV, ela lhe cobra doutrina. Nada muito aprofundado, mas ela lhe cobra alguma doutrina. Ou seja, só com o conhecimento da lei você não consegue responder a questão. Você tem que ter um pouquinho de conhecimento doutrinário. Essa questão que a gente vai ver agora é uma delas. É uma das questões que quebra um pouco esse paradigma usado pela OAB-FGV. E eu sempre levo essa questão para resolver em sala, nas minhas turmas de teoria da OAB. Para mostrar justamente que aqui e ali tem uma questãozinha ou outra que cobra doutrina. E que se você não souber o conhecimento doutrinário, você não consegue acertar a questão. Essa é um exemplo claro disso que eu estou falando. Sem doutrina, você ficaria em dúvida entre uma e outra alternativa, entre duas alternativas. Vamos responder essa questão que fala sobre litisconsórcio. Vamos lá. Vê, o Ministério Público entrou com uma ação rescisória com o objetivo de desconstituir uma sentença transitada em julgado, sob o argumento de que teria havido colusão entre ambas as partes do processo originário, no intuito de fraudar a lei. Diante disso, requereu o Ministério Público, na petição inicial da ação rescisória, a citação tanto da parte autora quanto da parte ré do processo originário. Assinale a modalidade de litisconsórcio verificada nessa hipótese. Então, veja, a questão quer que a gente classifique esse litisconsórcio que ele contextualizou aí. Vamos lá. Qual é o caso? O que é que o enunciado diz? A e B se juntaram em colusão, em conluio, em conchavo, entraram com um processo. Desse processo, nasceu uma sentença. Sentença esta, fruto de colusão entre as partes com o objetivo de fraudar a lei. Essa sentença transitou em julgado, fez coisa julgada material. Uma das hipóteses, e eu já falei isso aqui na nossa revisão, uma das hipóteses em que o Ministério Público pode entrar com ação rescisória é para desconstituir sentença que foi fruto de colusão entre as partes. Está lá no artigo 485, eu já falei isso aqui. Pois bem, o Ministério Público entrou com ação. E aí, ele pediu a citação tanto de A quanto de B, né? Do autor e do réu do processo originário. Lógico. Aí a questão chega e diz, ó, como é que você classifica esse litisconsórcio aqui, formado entre A e B? Bom, de cara a gente já está vendo que é um litisconsórcio passivo, né? Dois réus aí. Então, onde tiver ativo, a gente risca. Ó, já ganhou duas alternativas. Então, estamos em dúvida entre a B e a D. Esse litisconsórcio aqui, logicamente, ele é necessário, porque como é que você vai rescindir uma sentença que foi formada entre A e A e B não vão participar desse processo? Então, obviamente, é um litisconsórcio passivo necessário. Então, vê se dá para arriscar alguma, não, porque os dois falam necessário. Aí é o X da questão. Esse litisconsórcio formado entre A e B, ele é simples ou ele é unitário? Isso aqui o código não lhe dá o conceito. Se você não souber o que é um litisconsórcio simples ou o que é um litisconsórcio unitário, você vai ficar em dúvida entre a B e a D. Pode até acertar, mas não com convicção. Isso aí é conceito doutrinário. Mas peraí, o que é um litisconsórcio simples e o que é um litisconsórcio unitário? Vamos revisar. Eu sei que você já estudou, mas vamos só revisar. Vê só. Litisconsórcio unitário é aquele no qual o juiz não pode julgar a lei de forma diferente. Tem de dar um tratamento único. Quando for julgar, quando for sentenciar, tem de tratar os litisconsórcios de modo único, de modo unitário. Tem que dar o mesmo tratamento. Já o litisconsórcio simples é aquele no qual o juiz pode dar um tratamento diferente, pode julgar a lei de forma diferente para o litisconsórcio. Não tem que dar a mesma sentença, o mesmo resultado para todo mundo. E aí? Nesse caso, o litisconsórcio formado entre A e B, entre essas partes que se juntaram em colusão para obter uma sentença fraudulenta, esse litisconsórcio ele é simples ou é unitário? Quando o judiciário for julgar essa ação rescisória, o judiciário pode julgar diferente para A e B ou tem que dar o mesmo tratamento para A e B? Meus amigos, nesse caso, o litisconsórcio é unitário. Não pode haver um julgamento diferente, um tratamento diferente. Ou a sentença é válida para os dois, ou vai ser rescindida, vai ser desconstruída e vai ser desconstruída para os dois. Mas, poxa, por que para os dois? Porque eles entraram em colusão, foi um conluio, foi um conchavo, os dois estavam de má fé. Os dois concorreram para aquele resultado fraudulento. Então a sentença tem que atingir necessariamente, obrigatoriamente e uniformemente os dois. Porque não tinha santo na história, nenhum estava de boa fé, era um conluio. Conluio é conchavo, pressupõe que os dois estejam de má fé. Então,
quando o judiciário for julgar isso, não tem como julgar diferente. Não tem como isentar ninguém. Os dois estavam de sacanagem, é isso. Então esse litisconsórcio é o quê? Unitário. Passivo, necessário e unitário. Vamos lá para ver qual é a letra que fala isso. Letra D de dado. Passivo, necessário e unitário. Só que esse conceito, essa noção de unitário, simples, isso é a doutrina que vai lhe dar, e não o CPC.